Quando eu estava aqui, quase que eu me confundo pela minha vontade, porque achei eu que o Espírito Santo queria falar de humildade, mas o Espírito Santo confirmou o meu coração sobre a importância de que todos nós, servos de Deus, precisamos ter essas 3 virtudes que nós lemos aqui. Eu vou, de propósito, numa palavra introdutória, abordar um pouquinho o aspecto não só religioso, mas contextual da época também, o que vai dizer sobre o início de todas as coisas. O livro de Gênesis é do nosso saber, que é Deus se manifestando no conhecimento de quem Ele era, no conhecimento do que Ele iria fazer, do que Ele iria escolher e de como Ele iria se manifestar para o homem. A Bíblia então diz que Deus criou o primeiro homem da Bíblia, que é Adão. Depois Ele cria a sua mulher, Eva. Eles têm um casal. Na verdade, casal não, ele tem 2 filhos. Ele também tem filhas, mas não é relatado aqui porque o intuito do livro de Gênesis não é escrever a genealogia de todas as pessoas, mas relatar, como eu disse, o começo das coisas. Então, no livro de Gênesis tem o primeiro início do casal, depois tem o nascimento de Caim e Abel, é relatado então o primeiro homicídio, e nós sabemos que o primeiro homicídio foi por causa de inveja. Se tem uma coisa aqui que nós não podemos ter, é inveja. Diga para si mesmo: eu repreendo na minha vida todo tipo de inveja. Daí eu não preciso invejar ninguém. Mas ainda assim, não precisa mais repetir, mas ainda assim, existem invejas que são involuntárias. Existem invejas que brotam, que surgem, mesmo sem a gente sentir que ela brotou. Por exemplo, quando você está chateado com alguém, a pessoa nada te fez. Quando você viu alguém comprou um carro novo, lá no fundo do âmago do teu coração, você pensa: por que ele conseguiu e eu não? Ou quando alguém tem uma vitória, você cogita: poxa, mas a pessoa não vem para a igreja. Poxa, mas a pessoa nem é fiel. Isso são sentimentos que devem vir, mas não podem possuir o âmago do nosso ser. Não pode possuir a nossa mente, porque toda inveja é maléfica. Toda inveja tem um fim. E qual é o fim? O mesmo fim de Caim e Abel. As sagradas letras dizem que os dois tiveram o mesmo ensinamento. Os dois cresceram juntos. Os dois tiveram o mesmo pai espiritual, Deus, e o mesmo pai carnal, Adão. Tiveram a mesma mãe. Eu duvido que Adão e Eva favorecia mais Caim ou favorecia mais Abel. A Bíblia ainda descreve qual era o ofício dos dois. Um era pastor, tomava conta do campo, e o outro era pastor de ovelhas. Então eu vejo que o Senhor, Adão, orientou-os, ensinou sobre Deus, e quando eles fizeram a idade de homens, eles começaram a praticar a sua vida. Veja isso com os nossos filhos. Nossos filhos são nossos enquanto moram dentro do nosso lar. Nossos filhos são nossos enquanto ainda obedecem a nossa voz. Mas vai chegar um momento que o seu filho ele vai crescer. E você vai dizer: meu filho, eu quis tanto que tu fosse médico. Mas ele vai dizer: não quis, pai, eu quis ser o que sou hoje. E a gente não deve ficar desesperado por isso, porque cada um tem a sua vida e cada um terá a sua responsabilidade diante de Deus. Mas uma coisa, eu reforço isso aqui, e oro a Deus todos os dias para que na nossa igreja não haja invejoso, na nossa igreja não haja inveja. Que eu de todo o meu coração oro para que vocês vão e preguem a Cristo com toda a ousadia. Como eu desejo que todos vocês sejam pregadores. Como eu desejo que vocês vão mais longe do que eu fui. Como eu desejo que vocês ganhem mais alma. Como eu desejo que um dia eu pare na televisão para ver e vejo vocês pregando e anunciando a palavra de Deus. Como eu desejo ver um jovem que hoje é jovem, daqui a pouco doutrinando uma igreja, sendo presbítero, sendo pastor, uma moça cantando, anunciando o nome do Senhor, e a gente olhando e dizendo: saiu do
nosso meio, participava da nossa escola dominical, era pequenina outra igreja, está pregando a Deus por ele. Esse é o nosso desejo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Tem pessoas que vão sentir inveja de você simplesmente porque você é uma pessoa que sorri. Simplesmente porque no momento da tua adversidade você ainda consegue sorrir. No momento da tua dor você ainda consegue dizer graças a Deus. Tem gente que vai sentir inveja de você por quê? Porque vai te convidar a tomar uma cerveja e você não diz, eu não bebo mais. Agora eu sou uma nova criatura. Aleluia! As pessoas vão sentir inveja muitas vezes de você. Por quê? Porque você tem uma esposa, você tem filhos. A Bíblia diz então que Caim, ele se levanta contra Abel e mata Abel, sem motivo, por inveja. As Sagradas Escrituras então vai discorrer que Deus chama Caim, dá-lhe a sua sentença e expulsa Caim da sua presença. A Bíblia diz que Caim agora, sem a presença de Deus, vai desbravar aquele mundo antigo. E indo, ele conhece a sua mulher. Há quem diga que a mulher de Caim, aqui dentro da teologia ou da antropologia, Caim conhece uma de suas irmãs. Porque não foi só o pecado de Caim que o expulsou da presença de Deus, mas o pecado de Adão e Eva. Então eles já viviam sem a presença de Deus. Entenda isso aqui. Porque o nosso Deus, ele é tão bom que alguém pode pecar e sair literalmente da presença de Deus, mas a presença de Deus estará sempre em seu redor, ao seu em volta de si. Para quê? Para te guardar. A Bíblia diz então que ele vai, conhece uma mulher e não tinha problema nenhum aqui, porque a lei não tinha dado. Eles tinham que, de certa forma, crescer e multiplicar, porque foi o mandamento de Deus. Ele vai e funda uma cidade. O nome da cidade é Enoque, é o nome do seu primeiro filho. E então ali de Enoque começa agora a nascer a descendência. De Enoque nasceu Irade, de Irade gerou Meujael, Meujael gerou Matusalém, Metusael, e Metusael gerou Lameque. Redobre a tua atenção para aqui. Esse negócio de que a minha descendência foi, eu também você, é quebrado aqui. O meu pai foi um analfabeto, você será se você quiser. O meu pai batia na minha mãe, você vai bater na sua mulher se você quiser. O ciclo é quebrado aqui, porque nós vemos que gerações surgiram após Caim. E Deus é tão misericordioso que ainda permitiu Caim ter família, ter netos, ter uma história. Mas quando chega em Lameque, nós vemos aqui também uma das primeiras coisas acontecendo. Qual? A bigamia. Pastor, que palavra é essa? É o ato do homem se casar com duas mulheres. Pastor, isso, mas nas culturas orientais é permitido por homens, não por Deus. Isso foi permitido por homens, não por Deus, por causa da cultura. Existia a crença antiga que se um homem tivesse várias mulheres, ele ia ter vários filhos, e esses vários filhos homens seriam um pequeno exército para a proteção do clã, não era nem povo. Então isso era tolerado por Deus, mas não permitido. A Bíblia diz bem claro que no princípio Deus fez homem e mulher, e deixará a mulher seu pai e sua mãe. A mulher só sai de casa para se entregar no casamento para o seu esposo, na presença do pai e da mãe. O homem não. Mas você vê o que acontece. Você vê um menino querer sair de casa por causa de uma menina? Duvido. A menina quer sair de casa por causa do homem. O pai fala, está errado, filha, mas eu amo ele, pai. E a mulher abandona e vai sim, mas é errado. A moça, principalmente cristã, tem que se entregar ao esposo pelas mãos do pai e da sua mãe, aproveitando para trazer uma doutrinazinha básica aqui. Amém ou amém? Amém. Acho que não gostaram. Amém ou amém? Amém. Então a Bíblia diz que esse cara
vai manifestar, de certa forma, um pouquinho da descendência de Caim. Ele vai deixar ser literalmente alguém que vai ser conhecido pelo resto das Escrituras como alguém que praticou o que era ruim aos olhos do Senhor. E aí ele se relaciona, tem 2 mulheres, e aí começa aqui um ministério que todos nós precisamos ter. O crente que não tiver isso, preste bem atenção nessa mensagem. O cristão que não tiver isso, eu estou ministrando aqui, ele precisa rever os conceitos dele, ele precisa voltar ao primeiro amor, ele precisa estar novamente no centro da vontade do Pai, porque se ele não tiver essas 3 virtudes, de certa forma, alguma coisa passou desapercebida no discipulado dele. A Bíblia diz que Lameque tem a sua primeira mulher, Ada, e ela teve um filho. Olha só que coisa linda. E o nome do primeiro filho se chamava Jabal. Diz comigo, o nome do primeiro filho se chamava Jabal. Quem foi Jabal, pastor, na ordem do dia? Vou te falar. Jabal foi o primeiro homem que começou a fazer tendas e a criar gado. É a Bíblia. Adão, ele dominava os animais, mas Adão não tinha a expertise de aprender a viver do gado, mas Jabal não. Jabal, aqui a Bíblia diz que ele aprendeu a fazer tendas de campanha. Quando nós falamos campanha, nós damos a pronúncia correta seria com a intenção de algo relacionado a um exército. Quando nós estamos em campanha, nós estamos de certa forma preparando as nossas cabanas para quê? Para algo específico. Então ele não construía qualquer, ele construía tendas em campanha. Mas o que eu quero trazer aqui, o que Jabal fazia, é que Jabal foi o pioneiro no negócio de criar gado, viver de gado, viver dos animais, de boi, de vaca. Pastor, o que o Senhor falou contigo, o que Deus revelou no seu coração? O que Deus revelou na minha vida que todo cristão deve ter é ministério. Oh, glória! Vou repetir de novo. Jabal representa aqui aquilo que todo cristão deve ter: ministério. Glória a Deus. Pergunta para alguém do seu lado: qual é o seu? Já se achou? Não estou ouvindo. Diga, qual é o seu ministério? Diga, qual é o seu ofício? O que é que você é em Deus? Amém ou não amém? Por que Deus colocou isso? Porque ministério não se separa. Existe um estudo chamado sobre dualidade, que é o que? Alguém diz, o pastor é sargento na marinha e aquele é pastor. Não existe isso. Aqui eu não posso ser sargento, mas pastor eu tenho que ser onde eu. A identidade do ministério que você alcançou em Deus está totalmente entranhado no seu ser. Não tem como esquecer. Diga, não tem como esquecer. Aonde você for, você será reconhecido pelo que Deus fez na tua vida. Quem acredita, levanta a sua mão para glorificar. É fato, você chega em um lugar, quando todo mundo começa a beber e diga, quer beber? Não bebo não. Aí as pessoas já olham diferente, que hoje em dia não vai beber uma cervejinha. No domingo, quem é que não vai tomar uma geladinha? Aí a pessoa começa a falar de alguém, aí diz, vem cá, no meio da conversa também, para fofocar. E tu diz, não, cara, isso não é bom não. Mas vamos fazer isso, acolá. Aí tu diz, cara, isso tudo é aparência do mal. A pessoa vai te identificar e vai dizer, eu sei porque você está fazendo isso. Por quê? Porque você é servo de Jesus. E todo servo de Jesus tem que ter ministério. Qual é o termo? Pastor, não sei. Eu vou para a igreja por ir.
Pastor, eu não sei. Jesus me chamou, mas eu ainda não consegui identificar o que Ele quer que eu faça. Isso é um perigo. Por quê? Porque nós ficamos como um navio à deriva. A gente não tem propulsão, a gente não tem propósito. Se as ondas e os ventos nos jogar para cá, nós somos levados às ondas. Por quê? Porque ainda não temos a identidade de quem eu sou em Cristo Jesus. Quem você é? O Espírito Santo pergunta, não é para afrontar, mas é porque Ele quer revelar a você. Lembra de Paulo? Paulo, quando estava a caminho de Damasco, a luz do Espírito Santo arrebentou com Paulo. Quando ele levantou, a primeira coisa na boca de Paulo foi: quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A segunda palavra de Paulo: o que tu queres que eu te faça? Você já fez essa pergunta para o Senhor, querido? Você já perguntou para o Senhor: Senhor, o que tu quer que eu te faça na casa de Deus? Eu estou indo para a igreja, mas eu não sei quem eu sou. Eu até canto, eu até prego, eu até choro, mas ainda eu não me achei na tua presença. Deus nessa noite está mandando eu dizer para você: para um pouquinho tudo que está fazendo, pergunte a Ele: Deus, o que tu quer que eu te faça? Alguém conhece alguém que às vezes parece estar perdido dentro da sua família? Você olha a pessoa e diz: agora hoje eu vou fazer medicina. Aí tu, medicina? Caraca, tá importante, vai ser médico. Aí vai. Aí tu encontra a pessoa daqui a um tempo, aí a pessoa: e aí, pai do seu pai, e aí, terminou a medicina? Não, agora eu sou astronauta. Oxi, astronauta, não. Mas o que houve? Não, porque a medicina, astronauta, tu vai para o espaço. Vou para o espaço, vou ver a maravilha de Deus, show de bola. Aí passa-se uns anos, aí a pessoa vai: e agora? Tu quer ser o quê? Agora eu quero ser gari. Meu Deus do céu, de astronauta, não menosprezando a profissão de gari, tá? Mas de astronauta para gari. E agora? Pedreiro. E agora? Modelo. E agora? Eu nunca vi ninguém que não tenha um caminho a ser percorrido, chegar em algum lugar. Me presta a tua mão direita, por favor. Me presta. Bate o ombro de alguém e diga: eu nunca vi alguém que não sabe aonde quer chegar em algum lugar. Diga: pergunte a Deus. Bate mais forte um pouquinho, mais forte um pouquinho. Diga: pergunte a Deus. Até fazer um barulhinho. Pergunte a Deus o que Ele quer para a tua vida. E quando Deus falar: eu quero que você seja isso. Meu irmão, vai atrás desse alvo até conseguir. Quem quer essa palavra, levanta a mão para o céu. Pastor, mas para esse caminho é difícil. Pode ser. Quem falou? Vai por aqui. Foi Ele. Os apóstolos não sabiam para onde ia presbítero Felipe, mas Jesus deu a ordem: passai para o outro lado da margem. No meio do caminho, chuva, tempestade, problema, não importa, mas a ordem foi definida. Posso pedir para você profetizar sobre alguém? Glória. Custa nada, custa? Aleluia. Ou vai ficar com inveja da bênção do teu irmão? Então estende essa mão de profeta e diga: você vai chegar. Não aonde você quer. Não aonde o pastor disse que você vai chegar. Não aonde a sua mulher disse que você iria. Não aonde o seu pai, o seu amigo, o seu marido. Não. Você vai chegar. Você vai chegar aonde Deus desejar que você chegue. Deixa eu ver quem está recebendo. No nome, levanta a tua mão direita para o céu. Levanta a mão esquerda para o céu. Querido, quem vai delinear o nosso caminho ainda é. Sabe por que eu amo Deus? Porque Deus, uma vez que Ele diz, Ele até corrige a rota, mas
Vamos lá. Biblicamente são 5. Deixa eu ver se eu lembro. Apóstolo, mestres, pastores, doutores e profetas. Efésios 4:11. São esses os ministérios. Ah, mas o meu ministério, pastor, tipo assim, é lavar o vaso. Isso não é ministério. Mas está inserido aqui. Mas pastor, é tipo assim, o meu ministério é ficar no meu cantinho, caladinho. Isso não é ministério. Pastor, o que é ministério? Vou te explicar. Sem querer ficar falando tudo que eu não tenho tempo. Ministério. Ministério é tudo aquilo que vai te tirar da zona do conforto. Ministério é tudo aquilo que você tem vergonha de falar, mas vai falar porque o Senhor quer te usar. Ministério é tudo aquilo, juro que eu vou te falar. Hoje, conversando com uma jovem, eu falei para ela, falei, filho, eu não vou falar como eu falei, mas eu vou tentar. Eu falei, filho, qual é a maior virtude do vagabundo? A luz. Eu não sei se vocês sabem, mas o vagabundo acende o seu bumbum. É pelo que eu já ouvi falar. É na parte de trás que ele dá o brilho. Tem uma reação química ali, eu já me aprofundei nisso. Mas aí que está. O vagabundo é pequenininho, mas tem. O leão é grandão, mas não tem. O elefante é enorme, mas não tem. Dinossauro é enorme, não tem. Mas o vagalume é pequenininho, ele tem. Mas quando está tudo apagado e ele pisca, é revelada a sua identidade. Quem tem ministério precisa revelar quem é na presença de Deus. Por que Deus está mandando dizer isso? Porque tem pessoas que dizem, mas pastor, eu não quero isso para a minha vida não, porque eu vou sofrer. Meu filho, tu vai sofrer tendo ministério ou não tendo ministério. Então qual é o melhor? O melhor é sofrer tendo ministério, porque aqueles que um dia levantaram a mão para o Senhor, Ele prometeu, eis que eu estou com você até a consumação de tudo. Então, em nome de Jesus, não deixe a síndrome do vagalume te pegar, te alcançar. Por quê? Eu não vou praticar o meu ministério não. Por quê? Porque eu tenho medo de alguém falar mal de mim. Meu irmão, deixa o pastor te falar. Tu pode ser a pessoa mais boa desse mundo. As pessoas vão falar, as pessoas vão caluniar. Vamos para a prática, vamos para a prática então, para não ficar no campo da teoria. Eu não conheço nenhum outro homem mais puro, mais limpo, mais santo do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, nessa vida, o que Ele recebeu foi cruz, foi coisas que Ele não merecia, mas ainda assim, quando pensaram que ia acabar a luz de Jesus, ao terceiro dia, a sua luz raiou lá em Jerusalém, e Ele ressuscitou. Para quê? Para vir atrás do teu povo e demonstrar que Ele é. Então, qual é a primeira coisa que o crente nunca pode deixar de ter? Deixa eu feliz. Qual é a coisa que o crente nunca pode deixar de ter? Ministério. Sou jovem na igreja. Qual é o meu ministério? Algumas pessoas, Deus vai falar já. Você vai ser um profeta. Você vai ser um mestre. Você vai dar aula. Outras pessoas não. Outras pessoas vão demorar. Porque tudo isso é desejo. Tudo isso é busca. Nas ovelhas, busca. Eu quero mais de Deus. Se for para te servir da maneira que eu estou servindo, Senhor, não vale. Quero mais de Deus. Hoje a Vanessa disse que passou na rua. Alguém olhou para ela e falou assim: você está muito diferente. Reconheceu ela como uma cristã. É para isso que Jesus nos chamou. Não
dentro de casa com medo. A gente precisa ter um ministério, irmãos. Deixa eu ser pretencioso com isso aqui. Fale para alguém, você precisa ter um ministério. Ah, pastor, eu tenho que abrir igreja. Não estou dizendo isso. Porque ministério não é só abrir igrejas. Hoje eu falo isso. E falo com toda a consciência de um pastor. Não como quem vai abrir mão do dia do que Deus me deu. Mas no ministério eu era mais feliz como obreiro. Mas eu não sabia. Eu sabia que o pastor me chamava a atenção por eu ser obreiro. E eu falava, não, obreiro. Mas eu era mais feliz como diácono. Eu era mais feliz como presbítero, irmão. Meu pastor me dizia, meu pastor Nivaldo, ao dia até deu um sorriso. Ele dizia para mim, meu filho, quando tu sentar na cadeira do meio e tomar decisão sobre a vida de pessoas, você vai ver o peso do ministério. Porque falar o que eu desejo eu não posso. Falar o que eu quero eu não posso. Primeiro porque a igreja não é minha, a casa de Deus não é minha. As ovelhas não são minhas. Você às vezes pode falar o que quer. Pode falar o que pensa. Às vezes não tem nem a responsabilidade. Porque palavras são piores do que atitudes. A Bíblia diz que Jesus deu uma parábola dizendo: tinha um homem que tinha 2 filhos. E ele mandou os 2 fazer uma coisa. Um foi obediente e disse: tá bom, pai, eu vou. Mas não foi. O outro disse: ah, pai, eu não quero não. Mas foi. Jesus disse: qual que foi mais obediente? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia, mas realizou a vontade do Pai? Ministério é para gente que muitas das vezes não queremos realizar a vontade de Deus, mas realizamos. Nem sempre o ministério vai ser baseado naquilo que eu acho. Eu também pensei que depois de 12 anos eu estaria com a igreja enorme. Eu pensei que eu seria um pastor famoso. Glória a Deus por eu ser quem eu sou. Os meus erros, as minhas falhas, às vezes as decisões erradas nos levam a caminhos que a gente ainda tem que agradecer a Deus por estarmos aonde nós estamos. Eu passei de Miguel Couto para cá, querido. Eu vi uma igrejinha cheia que só vive vazia. Eu me alegrei e falei: a igrejinha está cheia. Passei por outra, o pastor sentado sozinho. O pastor sentado sozinho, esperando vir alguém. Vocês nunca vão entender isso, porque isso aí já é tratamento de Deus com o pastor. Porque o que mais o pastor deseja é pregar para almas, não para a. Diga: você precisa ter ministério. Sabe qual é o seu? Depois que Lameque teve o primeiro filho, Jabal, ele teve o segundo, chamado Jubal, o qual foi o criador na terra de toda sorte de instrumentos musicais. Meu Deus. Pastor, o que é que Deus revelou ao Senhor? O Senhor me revelou que todo crente tem que ter ministério. Segundo, todo crente tem que aprender a ser um adorador. Aleluia. Todo crente precisa ser um adorador. Adorador, querido, não é somente dentro da casa de Deus. Como meu coração me entristece quando eu vejo daqui do altar a gente cantando, e é o único momento do dia que a gente está adorando, porque a gente passa metade do nosso dia nos nossos problemas, mas a gente vem para a casa de Deus e ainda assim colocamos a nossa mão no bolso, ainda assim colocamos a nossa mão cruzada. Não quero adorar, não quero buscar. Meu Deus do céu,
Deus nunca abandonou o homem, mas nós vemos o homem abandonar a Deus. A adoração é a coisa mais poderosa na vida do crente. A adoração é a coisa mais poderosa na vida do crente. É através da adoração que nós demonstramos o nível da nossa fé. Porque a adoração ela não é em 2 horas dentro da igreja. A adoração é uma vida, é uma diária, 24 horas adorando a Deus. Mesmo se tropeçar, você vai pedir perdão e vai voltar para o centro da vontade do Senhor. A adoração é a arma do crente. A adoração é a arma do crente. Tem crente que acha que a adoração dele é bater nos outros, é jogar piadinha para os outros, é pegar o microfone no altar e que não. A maior arma do crente ainda é a adoração. Todas as vezes, escuta, eu vou te dizer, todas as vezes que há adoração, o Senhor manifesta a tua glória. Eu me lembrei da mensagem que eu preguei. Vocês podem ver que a adoração ela é tão importante que até o reino das trevas ama a adoração. A Bíblia diz que quando Elias estava lutando contra os profetas de Baal, as Sagradas Escrituras dizem que tinha 450 de um e 400 de outro, quase 900 profetas. E o que é que tinha no meio deles? Instrumento, batuque, querido. A música tem poder de atrair a presença ou tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Pode ter certeza, o quanto a música é influenciável. Você crente, se estiver indo em um determinado lugar e lá estiver tocando um pagodinho, se você não vigiar, o pé começa a tocar também. Se você não vigiar, você começa a cantar belo, começa a cantar, é só para contrariar. É natural, por quê? Porque a nossa vida está intrínseca através da música. O próprio Deus que nos criou disse que se louver, ele se faz presente. Quem ama Deus antes de tudo, quem ama o louver antes de tudo, é o próprio Deus, que permitiu um anjo chamado Lúcifer ser o pioneiro da adoração no céu. Mas na terra, quem foi? Jubal. A Bíblia diz que ele criou. Deus deu a ele sabedoria para criar pandeiro, pífaro, flauta, guitarra. Eu estou conjecturando, mas ele começou a adorar a Deus. Ninguém antes de Adão, ou depois de Adão, durante a geração de Caim, adorava dessa forma. Ele revolucionou. Você pode ver que se a gente chegar aqui e não tiver um instrumentista, o culto é legal, a gente vai cantar, mas se tiver um instrumentista tocando o acorde, a presença de Deus vem visitar o ato, vem visitar o santo lugar, vem visitar o santo do santo. Por quê? Porque a música mexe no nosso sentimento. A música ela desmonta todo o argumento contrário à palavra de Deus. Então é por isso que Deus me revelou que a segunda coisa que o crente nunca pode deixar de ser é ser um adorador. Pergunta para alguém: você já aprendeu a ser um adorador? Você é um adorador? Você gosta de adorar a Deus? Pastor, quando que eu adoro a Deus? Somente nas coisas boas, nas coisas ruins não. Lembra que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana? O Pai está passeando pela terra e Ele está procurando. Procurando quem? Quem prega muito? Não. Ele está procurando quem tem olho verde? Não. Quem é bonito? Não. Quem é forte? Quem é magro? Quem é gordinho? Não. Repete para mim quem o Pai está procurando. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Tem adorador nessa casa. Se tem levado ao Pai. Através da obra da adoração que Satanás bate em retirada. É através da adoração.
pastor, abandona teu Deus e morre. Eu não vou nunca deixar de adorar o meu Pai. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles simplesmente adoraram. Nunca mais esqueça aqui. Deixa eu revelar o que Deus está mandando falar. Assim diz o Senhor: vai ter momento que eu vou trazer escassez, no outro dia eu vou trazer prosperidade, mas na escassez não é o diabo, sou eu, Deus, para manifestar que tipo de adorador você é. Deus precisa fazer isso? Sim. Ele sabe de tudo. Mas existem coisas que Deus faz para quê? Não é para nos derrubar. Ele faz para que a gente conheçamos a nós. Amém ou não é? Então, no momento da prova, você murmura, no outro dia vai chegar a abundância. Quem levantou a mão? Vamos repetir de novo. Deixa eu botar a fita aqui. Então, no momento da escassez, vai revelar quem é o adorador. No outro dia, vai chegar. Alguém já entendeu? De novo. No outro dia, vai chegar a prosperidade. Eu não sou de ficar tocando trombeta aqui. Mas vocês lembram? Vocês foram muito de quarto, muito domingo, que eu já estava dando uma bênção apostólica e o Senhor falou assim. Eu falei, gente, o Senhor mandou falar aqui que Ele vai surpreender uma pessoa aqui, e vai surpreender de forma poderosa. Às vezes a gente profetiza aqui e esquece, mas o Espírito Santo lembra. A Vanessa me ligou, dizendo que recebeu um dinheiro. Eu não vou falar o valor que ela deu de dízimo, mas ela deu um dízimo bom. Mas enquanto ela deu o dízimo, ela cogitou, poxa, era o dinheiro das janelas. Quem estava aqui quando ela deu o testemunho? Amém. O que ela falou? E ela ainda se manteve, não, eu vou honrar a Deus. Honrou o Senhor. No outro dia ela ganhou uma bênção, que ela comprou quantas janelas? 6. Ela queria comprar 3, ela comprou quantas janelas? 6. Quantas vezes a Luciana veio, todo mundo conhece a Luciana, é o jeito da Lu. Pastor, calma, Lu, calma. Pastor, estou desempregada lá em casa, calma. E às vezes a Lu vem só no momento que eu estou com um coco. E se eu tiver que falar na tua, calma aí, Lu, precisa de quanto? É X? Toma aqui, meu filho. E ela vai dizer, não quero não, eu sei que é. Calma, Lu, Deus vai. No outro dia está Lu, pastorzinho. Oi, Lu. Ai, pastor, o senhor não sabe, pastor. Lu, fala, você sabe que eu sou fofoqueiro para contar bênção. Fala, Lu, fala. Pastor, aquele mesmo trabalho, pastor, eu fui abençoado. Cara, você não tem noção. Vocês estavam no culto aqui quando a Tati falou. Tati mandou mensagem e falou, pastor, fui abençoada. Eu falei, Tati, vamos contar no próximo culto. Ela veio aqui e contou. E quando eu cheguei em casa, eu não estava no culto na quarta. Eu mandei, Tati, conta para o teu pastor a bênção. De repente ela pensou, pastor, mas eu contei na igreja. Não conta para mim, você não tem noção das batalhas que a gente estava dizendo, Senhor, eu não aceito ter comida dentro de casa e as minhas ovelhas não. Eu não aceito. Se o Senhor me der prosperidade, automaticamente todas as minhas ovelhas têm que ser prósperas. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade também é paz, é gozo, é alegria. Olha para cá.
Então qual é a primeira coisa que o homem não pode deixar de ter? O cristão? Oi? Qual? Qual é o segundo? E eu vou preparar para terminar. A Bíblia diz que agora, essa aqui vai ser um pouquinho mais pesada, mas vai ser essa. A Bíblia diz que ele teve quantas mulheres? 2. Qual o nome da primeira? E o nome do primeiro filho? Jabal. Vamos lá, vou dar a cola. Jabal. Beleza? Então qual é o nome do homem? Lá? Ele teve quantas mulheres? 2. O nome da primeira era? E o nome do filho? O nome da segunda era? E o nome do segundo filho? Jubal. E essa mesma mulher teve um segundo filho. E o nome dele era Tubal Caim. A Bíblia diz que Tubal Caim foi um homem que Deus capacitou para trabalhar como artífice. O que é um artífice? É aquele cara que pega uma peça de ouro bruta ou bruto e transforma em joia. É aquele cara que pega na prata, vai amoldar ela para ela tomar uma forma. Quem deu esse conhecimento foi Deus. E qual foi a revelação que Deus colocou no meu coração? E que são duas coisas que são quase tênues, mas são totalmente diferentes. O cristão, todo cristão, precisa aprender a ter ministério, a ter adoração e o terceiro, serviço. Pastor, serviço não é ministério? Não. Ministério é a essência. Serviço é a execução dessa essência. Pegaram? Por que a gente vê muito crente hoje sem saber o que fazer? Porque ele não aprendeu o que é serviço. Eu sou pastor, tenho ministério, mas através do meu ministério eu vou trabalhar, vou praticar serviço. Pastor, então lava vaso, serviço. Varrer a igreja, serviço. Fazer aquilo que ninguém mais quer, porque todo mundo quer ministério. Vamos supor uma hipótese, que Deus tire todas as minhas ovelhas. Quem é que vai ter que lavar o banheiro? Quem tem ministério? Ou vocês acham que eu vou deixar o banheiro sujo? Eu vou ter que lavar o banheiro. Quando chegar alguém aqui, vai ter que ver a igreja mesmo. Se eu não tiver quem faça, quem vai ter que fazer? Querido, todo cristão tem que ter ministério, tem que ser um adorador e tem que trabalhar para o Senhor. Diga para alguém que você precisa fazer alguma coisa. Não. Seja empolgante nisso. Bota a mão no ombro dele, por gentileza. Chacoalha ele um pouquinho e diga o porquê que você está parado, o porquê que você está parada, o que é que você está fazendo na casa de Deus. Ou eu parei de fazer porque eu me magoei. Meu irmão, quem te magoou não foi nosso Senhor. Ele não merece perder você por causa de mágoa de homem. Levanta a tua mão para eu profetizar. Quem parou um dia vai voltar a trabalhar para a honra e glória do Senhor. Não dê o luxo de ninguém ver você parado. Quem pode adorar? Quem pode adorar ele? Quem pode adorar?
Enquanto um tinha ministério, apacentando, o outro fazia louvores, adorava, fazia adoração. Aleluia! O outro adorava. Enquanto o outro adorava, o outro trabalhava. Quantos gostam de trabalhar com o Senhor? Vamos de novo? Vamos dar uma diminuída nesse motor de mão aí, porque eu não vejo isso. E eu estou falando como pastor. Quantos têm trabalhado com o Senhor? Já tem uma diminuída. Até quando era a voz do Espírito Santo? Até quando? Olha o que eu vou falar aqui, e isso aqui é poderoso demais. Quando para o serviço, para o ministério. Estou devagarzinho para parar. Não quero mais parar. Me entristeci. Quem é que nunca se entristeceu, gente? Eu costumo dizer isso aqui. Eu já entristeci pessoas. Pessoas já me entristeceram. Mas uma coisa eu nunca fiz. Fiquei. Não sou melhor do que ninguém. Aleluia! Mas a promessa de que Deus daria uma igreja foi dada a mim. Ele falou comigo. Assim como Ele entregou o ministério na minha mão, Ele entregou o ministério na tua mão. Ele entregou o ministério na tua mão. Eu vou repetir até você entender. Ele entregou o ministério na tua mão. Então não é para parar. Não é para parar, irmão. Não é para parar. Por quê? Porque um dia nós vamos estar diante dele. E Ele vai nos abrir e perguntar: mostra-me as tuas mãos. O que é que você tem feito? A Bíblia diz, querido, no livro de Tiago, que se alguém fala que tem serviço, mas não mostra as obras que faz, logo a fé dessa pessoa é vã. Aleluia, Deus! Pergunte alguém, pergunte por gentileza. Pergunte por que está parado. Por que parou? Filha, você tem um ministério? Você é um adorador? Quantos aqui já adoraram a Deus comendo alcatra? Diga glória a Deus. Vou repetir. Quantos aqui já adoraram o Senhor comendo alcatra? Diga glória a Deus. Quantos já adoraram a Deus comendo ovinhos ou ídolos? Diga glória a Deus. Quantos aqui, eu sei que não é a realidade de muito, mas alguns já passaram. Quantos aqui adoraram a Deus comendo bolinho de chuva? Diga glória a Deus. Quantos aqui já adoraram a Deus comendo apenas farinha, querido? Diga glória a Deus. Quantos aqui lembram que hoje você pode não estar da forma que você queria, mas você está melhor do que a maneira que você vivia antigamente? Quantas vezes você sabe que Deus ainda foi gracioso contigo e te deu uma família, te deu uma casa? Deus está te abençoando para joga a mão para o céu, joga a mão para o céu, abre a tua boca para adorar, apenas os 10 segundinhos de glória a Ele, glorifica Ele, exalte Ele, glorifica. Lembra quando você diz: Deus, eu não tenho que dar os meus filhos, olha teus filhos criados aí, trabalhando, crente, cheios de Deus, pessoas do bem, abre a boca para adorar. Isso que eu vou falar e vou encerrar. Falta 10 minutos. Uma vez, eu acho que foi a Beatriz que pediu para eu comprar açaí para ela. Um açaí de 12,50. Eu não tinha o dinheiro. Ela falou: pai, compra um açaí. Eu não tinha.
igreja, eu literalmente lutei com Deus. Entrei no meu quarto, meu irmão. Deus, ele sabe do que eu estou falando. Eu lutei com Deus. A pastora do lado de fora ouviu, entrou para o filho, calma, Pedro, calma, Pedro, calma. Lutei com Deus. Eu não tinha no momento, eu não aceitei aquela situação. No outro dia, eu tinha dinheiro para comprar até um pote de 2 litros de açaí para minha cruz. Aleluia. Só para o nome do aleluia, vou repetir. Um dia eu não tinha dinheiro para comprar um copinho de R$2,50. No outro dia eu tinha condições de comprar um potinho de 2 litros de açaí para. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos, a partir de hoje, levanta a mão para eu profetizar. Eu quero profetizar. Melhor, fica de pé nessa hora, porque eu quero profetizar na tua vida. Ministério, cadê quem recebe? Quem recebe? Levanta a mão, eu quero profetizar ministério sobre a tua vida. Lá vai aí, eu vou